também dessa quinta-feira, que é Operação da Polícia Federal, e contra dois nomes aí fortes do Bolsonaro, apoiadores de Bolsonaro, parlamentares inclusive. Operação da Polícia Federal, hoje pela manhã, busca e apreensão em endereços de assessores de dois deputados federais que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estamos falando de Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, os dois do PL do Rio de Janeiro. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A investigação descobriu a contratação de uma empresa de aluguel de veículos que estava no nome de parentes dos assessores parlamentares. Há suspeitas de desvios de recursos e lavagem de dinheiro. Sóstenes foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica e vai ocupar no ano que vem a liderança da bancada do PL na Câmara. Carlos Jordi foi candidato a prefeito de Niterói nas eleições municipais desse ano. Bom, e aí a gente tem já aí a fala do Jordi. Eu não sei se a gente tem em vídeo, a gente pode colocar um trechinho. Jordi subiu na tribuna do plenário da Câmara justamente para comentar esse caso, chamado por ele de um triste capítulo da nossa democracia relativa. Vamos ouvir o que disse o próprio Jordi hoje lá na tribuna da Câmara. Mário Benevides, é porque hoje é aniversário da minha filha e eu tenho que ir para a minha base, tenho que ir para a minha cidade. Meus amigos, eu subo aqui a essa tribuna hoje para comentar mais esse triste capítulo da nossa democracia relativa. Mais um avanço de abuso de autoridade por parte desse consórcio que vem governando o nosso país. Aliás, é curioso, né? Sempre que há alguma crise, quando não há crise nesse governo, né? O governo em si é uma crise, mas sempre que há alguma crise instalada que vai mostrando as vísceras desse desgoverno, eles arrumam alguma coisa para tirar o foco. Eles arrumam uma cortina de fumaça. E hoje, novamente, estão atacando parlamentares dessa casa. Fizeram uma busca e apreensão em assessores ligados a mim e ao futuro líder do PL, Sóstenes Cavalcante, por um suposto uso irregular, desvio de cota parlamentar, assim como foi com Gustavo Gayer, que foi também alvo de busca e apreensão por supostamente ter desviado, usado de forma irregular a cota parlamentar sem nem ter assumido como deputado, antes de ser deputado para financiar o 8 de janeiro. E eles alegam que nós estamos utilizando a cota parlamentar de forma irregular no aluguel de nossos carros. Não há nada de errado no aluguel dos meus carros, nada. Segue todos os trâmites da casa, estão devidamente registrados, os contratos estão de forma legal, nada. Mas a imprensa já está condenando. Eu estava vendo a Globo News, escutei aqui o discurso... A gente está acompanhando aí a fala do deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, falando justamente sobre a operação. Ele é alvo da operação. Ô Josias, a gente sempre escuta, né, aí quem está sendo alvo da operação, ele vai falar, não tenho nada aí, é perseguição, e aí ele começa a falar que é uma cortina de fumaça, estão atacando ele, mas foi uma busca e apreensão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, né, e foi justamente Flávio Dino que foi que autorizou essa busca e apreensão da Polícia Federal. Como é que você analisa esse caso, Josias, e até mesmo a forma como o Jordi se defende, né, falando e acusando o governo, inclusive, de estar envolvido nisso? Mais cedo ou mais tarde, Fabíola, o moralismo exacerbado acaba correspondendo aos que não enxergam nenhum motivo para confiar nele, né? Esses são deputados que exercitam esse moralismo de vitrine, estão sempre no ataque. Aqui o deputado faria melhor, prestaria melhor socorro a si mesmo, se mostrasse os dados, né? Ele não diz que está tudo legal, que está tudo
de acordo, né? Ele começa o pronunciamento se dirigindo a alguém lá, falando: olha, hoje é aniversário da minha filha, eu preciso voltar para as minhas bases. Precisa trabalhar, né? Porque tem um monte de projeto lá para ser votado, né? Que a filha tenha um feliz aniversário. Agora, o deputado precisa cumprir a sua obrigação, né? E aqui o que a Polícia Federal está investigando é algo muito objetivo. Os deputados Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, ambos do PL, partido do Bolsonaro, usaram dinheiro que deveria ser utilizado para o financiamento do exercício do mandato para desviar. Então, ele está dizendo: o aluguel dos meus carros, mais de um carro, né? O aluguel dos meus carros, não há nada de errado com os contratos. O que a Polícia Federal está investigando é a suspeita de que esses contratos são contratos de fancaria, são contratos falsos, com locadoras que se prestam ao desvio do dinheiro. A locação não existe e o contrato só existe para justificar ou para dar uma aparência de legalidade a um desvio. É disso que nós estamos falando aqui, é isso que a Polícia Federal está investigando e por isso realizou as batidas de busca e apreensão. Ele menciona o colega Fabíola, Gustavo Gayer, também comentamos aqui, né? Ele diz: o Gustavo Gayer nem tinha assumido e já estava a Polícia Federal também fazendo busca e apreensão. Esse é um deputado de Goiânia, né? E porque ele teria desviado o dinheiro da cota parlamentar, dessa verba para o financiamento do mandato, para utilizar no 8 de janeiro, para patrocinar ações do 8 de janeiro. Não é nada disso, né? O que a Polícia Federal investigou e está investigando ainda em relação ao Gustavo Gayer é a utilização desta verba da cota parlamentar, o dinheiro que deveria financiar o exercício do mandato, para pagar uma escola, para financiar atividades de uma escola de inglês que o deputado mantém lá em Goiânia e de uma loja de venda de roupas. Então, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. É desvio de dinheiro da cota parlamentar para atividades privadas do deputado. O deputado também, a exemplo do que faz agora o Jordi, também o Gustavo Gayer, lá atrás, isso se deu às vésperas da eleição municipal, também ele dizia que era uma perseguição política, que ele era vítima de uma ação da Polícia Federal para formar uma cortina de fumaça, e está quietinho agora, né? Não se ouviu falar mais do Gustavo Gayer. Fosse de fato algo injustificado, ele já teria levado todos os dados ao ventilador, já teria jogado a fumaça, a alegada fumaça da Polícia Federal no ventilador, né? Mas não, está quietinho lá e espera-se que o deputado Jordi, assim como o Sóstenes Cavalcante, que eles também não façam esse barulho inicial e depois se escondam, né? Que esclareçam os fatos, que tragam esses documentos que o Jordi diz agora que são absolutamente regulares, que ele exponha os documentos, que ele contraponha os dados que a Polícia Federal eventualmente venha a levantar nessas batidas de busca e apreensão. O que se exige, Fabíola, de parlamentares, de homens públicos, é que se portem com decência e que exibam os seus gastos com transparência. Estamos falando de dinheiro público, e dinheiro público não se confunde com dinheiro grátis. Então, se o deputado acha que os documentos estão regulares, ele que os exiba. Mais um intervalo para quem está conosco na TV, voltamos em instantes. Só para trazer um pouco mais de detalhes, a reportagem que está na nossa página sobre essa busca e apreensão e essa operação da Polícia Federal é do Aguirre Talento, nosso colunista. Ele traz aqui as informações de que essa operação ela apura justamente um esquema de desvios na cota parlamentar desses dois deputados, Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante. Operação autorizada pelo ministro do Supremo. São 6 mandados de busca no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, no Tocantins, contra não apenas os parlamentares, mas assessores e pessoas suspeitas de serem laranjas desse esquema. O ministro Flávio Dino não autorizou o cumprimento de mandados nos endereços dos parlamentares. Então, eles estão sendo alvo através
aí dos seus assessores, né? A investigação colheu indícios de que eles contratavam uma empresa de aluguel de veículos que estava no nome de familiares de assessores parlamentares. Há suspeitas também de saque em dinheiro vivo, desvios dos recursos e lavagem de dinheiro. O nome dessa operação é Rent-a-Car, que é em referência aos elementos centrais das investigações e às práticas ilícitas que foram identificadas até esse momento. O nome, ele justamente traz ali essa questão relacionada às empresas de locação de veículo para simular contratos de prestação de serviço, segundo a nota que foi divulgada pela Polícia Federal. Bom, os parlamentares não quiseram ainda se manifestar aqui diretamente à reportagem do UOL, no texto do Aguirre Talento, mas, como a gente já ouviu aqui, ele já se pronunciou no plenário dizendo que estamos vivendo uma democracia relativa. Vamos lá, Sakamoto. Democracia relativa, é isso que estamos vivendo? Segundo Jordi, essa investigação é mais um capítulo de perseguição aos opositores do governo, e ele coloca aí no pacote, governo e judiciário juntos, de certa maneira. Como é que você analisa essa investigação que foi pedida e autorizada, na verdade, foi autorizada pelo ministro Flávio Dino? Fabiola, é claro que o deputado Carlos Jordi está simplesmente esperneando, ele tem o direito de espernear na tribuna do Congresso, na tribuna da Câmara, exatamente porque vivemos numa democracia. Se tivesse vencido o golpe de Estado, da qual ele apoiou, né, perpetrado pelo governo passado, esse direito, a liberdade de tribuna, certamente seria cerceada, ou seria permitida e na saída ele iria para um camburão e desapareceria. Então, pelo contrário, ele vive a democracia e sob democracia ele pode espernear. E sob uma democracia ele tem que aceitar que os poderes, eles, através de um sistema de pesos, de freios e contrapesos, eles monitoram, fiscalizam, pedem informações e podem, inclusive, investigar outros poderes, né? Assim com as comissões parlamentares de inquérito dentro do Congresso Nacional, é assim na relação entre Polícia Federal, Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, junto também à Câmara dos Deputados. É isso que ele está fazendo. Ele poderia simplesmente prestar informações aos eleitores, informações que ele deve aos eleitores diante dessas suspeitas grandes de desvio no seu gabinete. Prefere com isso culpar Lula, culpar o Supremo, culpar o Papa, culpar todo mundo. Agora, vamos lembrar uma coisa, né? O deputado Carlos Jordi é figura conhecida nesse processo. Ele foi o primeiro deputado federal que foi alvo de busca e apreensão nas operações Lesa Pátria, né? Havia já outros parlamentares investigados, né? Mas não tinham sido alvo, né, de busca e apreensão como Carlos Jordi foi no início deste ano de 2024, né? Ele foi um dos apoiadores até hoje, né? Ele critica as investigações por conta do 8 de janeiro, dizendo que há uma narrativa mentirosa sobre a tentativa do golpe feita pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, em 2021, ele chamou de vagabundo o ministro Alexandre de Moraes, né? Exatamente quando o ex-deputado Daniel Silveira, bolsonarista, roxo também, foi preso por ter feito ameaça aos ministros da corte, né? Ameaça de agressões físicas, né? E ter feito apologia ao golpe militar de 64, né? Ao ato institucional número 5. Então, portanto, é o seguinte, o Carlos Jordi é uma pessoa que é denunciada, que é criticada, que é acusada de espalhar fake news, que é acusada de distorcer e manipular, né, a própria democracia, de atacar instituições e neste momento ele está sendo alvo de uma coisa muito simples, desvio de recursos públicos, né? Então, é realmente isso. Existe uma clivagem, existe uma dicotomia entre aquilo que ele defende e, ao que tudo indica, aquilo que ele praticou.
Então, para poder se ver livre disso, para poder afastar isso, o que ele deveria fazer é simplesmente trazer para a tribuna da Câmara todas as provas a respeito das acusações. Não, gente, ó, isso aqui é falso, dá uma olhada nessa prova, e dá uma olhada nessa aqui. E estou disponibilizando para a imprensa, e estou disponibilizando para os meus colegas da oposição, estou disponibilizando para todo mundo para poder checar, porque a vida é um livro aberto, minha vida é um livro aberto, e ponto. Não, ele preferiu o quê? Jogar a cortina de fumaça. Né? Aí fica complicado, né, Fabiola? Tipo, exatamente. Isso não é novidade, viu? Isso é um padrão que se vê entre muitos parlamentares que são defensores do golpe e são de extrema direita. Essa diferença entre aquilo que eles pregam e aquilo que eles praticam. Ó, Fabiola, eu não sei se eu tô sem som ou é todo mundo assim, eu estou sem